Educadora, que nossa irmã Patrícia Teodolina vai trazer aqui para a gente refletir um pouquinho sobre esse tema, tá? Vamos fazer nossa prece. Aquietar nosso coração, nossa mente, estarmos aqui agora, presentes nesse momento, aproveitar dessa oportunidade de aprender um pouco mais, de confortar nossos corações, de refletir sobre um tema tão importante e que pode nos ajudar na nossa caminhada. Que o Mestre Jesus esteja aqui conosco, a espiritualidade amiga nos envolva e nos coloque disponíveis a essa reflexão. Envolva especialmente a nossa irmã Patrícia, para que as tuas palavras toquem nossos corações, toquem nossas mentes, que possamos aprender um pouco mais. E assim, iniciaremos a atividade, a nossa doutrinária de hoje, pedindo a Deus que nos abençoe e nos ilumine hoje e sempre. Que assim seja. Obrigada, minha irmã. Boa noite, gente. Eu estou tão emocionada de estar aqui. Já estava com saudades. Vocês estão bem? Sim? Que bom. Esse tema é um tema bem delicado, né? E é um tema também muito amplo. Porque falar sobre a mulher na sociedade humana é muita coisa. Então a gente vai precisar fazer alguns recortes, né? Mas antes de entrar no tema propriamente dito, eu gostaria que a gente fizesse algumas reflexões, principalmente sobre alguns valores, alguns julgamentos, algumas posições que nós tomamos na vida como um todo. E a gente anda muito em posições que são de extremos, bom e mal, certo e errado, né? Sempre assim, em polos, como se as coisas andassem sempre nesses extremos. Ou você é certo, ou você é errado. Ou você é bom, ou você é mau. E isso, quando a gente vai vivendo, isso não é verdade. Ninguém é 100% bom. E também não é 100% mal. Nós temos posturas equivocadas em momentos da vida e outras posturas acertadas, né? Às vezes a gente toma caminhos que naquele momento, naquela história, naquela cultura é tido como certa. Mas aquele mesmo comportamento, em outro tempo, em outra cultura, é tido como errado. Tem coisas que hoje a gente consegue normalizar, que talvez há 100 anos, há 200 anos, fosse visto de maneira absurda. Por exemplo, a mulher casar sem ser virgem há 100 anos, há 70 anos, era um escândalo. Hoje é um conceito que as pessoas nem mais consideram, nem mais se fala sobre isso, né? Então, quantos conceitos e quantos desgastes foram criados e vivemos em torno desses valores, em torno dessas crenças, em torno dessas verdades. E aí, quando a gente adentra uma doutrina como o Espiritismo, obrigatoriamente a gente precisa flexibilizar uma série de coisas. Por quê? Porque talvez os extremos sejam sempre os lugares de muita discórdia. Talvez o melhor caminho realmente seja um caminho do meio, né? Um caminho de, peraí, deixa eu ver aqui, deixa eu analisar, deixa eu reconsiderar, deixa eu pensar em que contexto é que isso aqui está acontecendo.
E por que eu falo, a gente numa doutrina espírita, a gente quase que tem a obrigação de ser campo do meio? Porque a doutrina espírita, ela vai exatamente trazer um conceito que em outras vertentes religiosas, mundo afora, não se considera, né? Talvez em termos de Ocidente, a doutrina espírita seja a que mais traz o conceito da reencarnação. Muitas filosofias e religiões do Oriente consideram também, né, a reencarnação, mas em termos de Ocidente, de cultura ocidental, o Espiritismo talvez seja uma das poucas que fala sim, a reencarnação é um fato. E aí a reencarnação, ela está diretamente ligada à misericórdia. O que é a misericórdia? A misericórdia é a minha capacidade de olhar para as situações, para as pessoas, para os fatos, com uma certa temperança, com uma certa, né? Vamos ver de novo, vamos dar uma chance de novo, vamos analisar isso por outro prisma. A misericórdia que diz assim, poxa, eu sei que talvez nessa situação aqui você não foi tão feliz, mas vou lhe dar mais uma chance. A misericórdia, ela está sempre alinhada com o perdão, porque só se dá uma nova chance quem trabalha o perdão. Se você não trabalha o perdão, você não é misericordioso. Tem como a gente exercitar misericórdia se a gente não entende a importância do perdão? Então, se a gente entende reencarnação, a gente entende uma série de questões que nós vamos trabalhar hoje. Porque a reencarnação é a nova oportunidade, é a nova chance. E vamos tentar tirar um pouquinho dos nossos pensamentos essa coisa da dor, do sofrimento. A gente às vezes ainda traz esse conceito de pecado, né, para o lugar que não é. A reencarnação, ela está vinculada à misericórdia e não a esse julgamento doloroso sobre o erro, né? Porque o pecado está muito vinculado com essa coisa de você errou. Se você errou, você tem que pagar. E muitas vezes a gente traz esses conceitos ainda da relação de experiência com você pagar uma dívida. Isso não tem nada a ver com misericórdia. Não sei, ninguém veio para cá pagar dívida. Por que, Patrícia, você está falando isso? Porque nós somos seres em aprendizagem. Nós somos aprendizes. E se nós somos aprendizes, estar no bojo de ser aprendiz é errar. Não tem criança que vá andar sem cair. Qualquer uma. Começou a andar, vai andar meio e vai cair. E a gente não julga, a gente não bate, a gente não bota de castigo, a gente não maltrata a criança porque ela caiu na tentativa de andar. Muito pelo contrário. Às vezes anda lá, meu amorzinho, vamos de novo, é assim mesmo. Não é assim que a gente faz? A gente fica lá incentivando a criança a que ela continue caminhando. Mas quando a gente pensa em termos de comportamentos, de condutas, de aprendizagens espirituais, aí a gente traz essa coisa dolorosa da dor e da dívida. Não. Deus nos tornou e nos fez seres perfectíveis, né? Perfeito nós não seremos, porque perfeito só Deus. Se a gente atingisse a perfeição, nós seríamos, né? Nós não seremos, mas nós podemos chegar ao estado de angelitude, de angelical, um estado angelical. Beleza? Para chegar a este lugar, nós vamos passar por processos de aprendizagem.
ficar tudo certo. Para chegar a este lugar, Deus nos deu como prazo a eternidade. E por que eu estou falando isso? Porque estamos todos aqui nessa sala, estamos todos aqui exatamente no ano de 2025. Dia 31 de março de 2025, estamos aqui encarnados. E alguns desencarnados, provavelmente. Aqui também vivendo essa experiência, neste momento. Daqui a um tempo, o que nós estamos acreditando hoje aqui como verdade, daqui a um tempo será modificado. Será diferente. Por quê? Porque nós vamos aprender novas coisas. A cada dia a gente vai aprendendo um pouco mais. Por que isso é importante para o nosso tema da noite? Porque na proposta da reencarnação, quando a gente tem a necessidade de vir aprender coisas novas, para amadurecer, para entender um pouco melhor as leis universais, que a nossa proposta de evolução, o projeto evolução, é um projeto quando eu começo a entender plenamente as leis universais, de como é que o sistema se movimenta, o sistema divino se movimenta. E aí ele diz, olha, você precisa entender o perdão, você precisa entender o amor, você precisa entender a caridade, você precisa entender a obediência, você precisa entender a resignação, você precisa entender a misericórdia. Tudo isso faz parte do pacote. E tudo isso é muito profundo. Nenhum desses valores que fazem parte da lei universal, eles são rasos. São valores muito profundos, em que nós vamos precisar de uma série de exercícios para ir compreendendo passo a passo do que de fato Cristo quis dizer sobre aquilo, e outros seres que estiveram aqui mais evoluídos, com mais consciência dessas leis universais, tentaram nos ensinar. Então, por exemplo, eu fui para um encontro ecumênico no sábado e me convidaram para falar enquanto representante da doutrina espírita. E tinha um pastor lá e ele falou sobre ser a luz do mundo e o sal da terra. E ele falando, olha, ser a luz do mundo a gente já entende, é aquele sujeito que vai iluminar, né? Que vai deixar essa luz que também é divina partir para contagiar os outros. E ser o sal da terra? O que é ser o sal da terra? Qual é a função do sal? A função do sal, ele falando, é dar sabor. Mas não pode ser exagerado, porque sal demais, acontece o quê? Salga. Salga, tira o sabor. A gente não consegue comer a comida que está extremamente salgada. Mas aí ele falou, percebam que na época de Jesus, o sal também tinha uma outra função, que era a função de conservar o alimento. Hoje a gente tem geladeira, mas naquela época não. Então o sal também tinha essa função de conservar aquela carne, aquele alimento. E aí ele levando, né, para uma avaliação do ponto de vista espiritual. Então o sal da terra é aquele que conserva a fé, é aquele que conserva o ânimo, é aquele que conserva a predisposição para não desistir. Eu nunca tinha analisado por esse lado. E aí, quando eu estava pensando no trabalho de hoje, eu fiz, olha como é verdade, né? O quanto a gente tem que aprender em cima de uma lição que já ouvi falar inúmeras vezes, de diversas formas, tantas pessoas, eu mesma, mas eu nunca tinha percebido por esse prisma. Então, cada valor que a gente vai estudando da doutrina espírita, ele é muito mais profundo do que a gente imagina. E por isso, há necessidade de tempo. E tempo e tempos é diferente de pessoa para pessoa. O tempo que eu, Patrícia, levo para assimilar uma informação
assimilar a informação, entender a informação, colocar essa informação em prática e passar a viver com essa informação de maneira natural é diferente do tempo que Cida vai levar para assimilar a mesma informação, torná-la prática e naturalizar. São tempos diferentes. Então eu não posso dizer aqui e colocar para todo mundo como verdade que, poxa, você tem que aprender tudo isso agora nessa encarnação, porque senão você não vai ser salvo. Olha novamente a ideia do castigo e da dor andando com a gente. Não, meu amor. Eu aprendi em um tempo, Cida vai aprender em outro, você vai aprender em outro, você vai aprender em outro. Para fazer essas aprendizagens, nesse exercício de misericórdia que vem através da reencarnação, nós vamos utilizar de um instrumento, né? Porque a gente vem exercitar nas escolas. A Terra é uma escola. Então eu preciso de um instrumento. Que instrumento é esse? Esse corpo. A gente plasmou um corpo, criou um corpo necessário para as aprendizagens que eu preciso para a minha evolução. É este corpo. Tudo certo até aí? Só que os corpos, eles têm um impacto e eles sofrem um impacto sociocultural dentro da sociedade humana. Nunca é só um corpo. Na sociedade humana atual, o corpo de um homem branco, ele tende a ter menos desafios dentro da sociedade do que o corpo de uma mulher preta. Concordam? Concordo. O corpo de uma mulher branca, ele tem um preço maior dentro da sociedade do que o do homem branco. E o corpo do homem preto, ele tem um preço maior do ponto de vista social do que do homem branco, da mulher branca, mas ele ainda está melhor colocado do que o da mulher preta. Porque o corpo de uma mulher preta, ela está na base da sociedade. Significa que este espírito, quando reencarna em um corpo preto, dentro de determinadas culturas, vai vivenciar desafios que o corpo de uma mulher branca não vai vivenciar. Mas, se este espírito escolhesse um corpo preto para reencarnar no século 17, 16, o preço que ele ia pagar naquela encarnação, por exemplo, dentro do Brasil, ainda seria maior do que o preço que está pagando hoje. Mas esse mesmo corpo dessa mulher branca, se for obeso, vai pagar outros preços. Mas se todos esses corpos vier com uma deficiência, aí o preço ainda é maior. Entendem? Então a escolha de um corpo, ele está diretamente relacionado com as nossas necessidades evolutivas. Que necessidades evolutivas, Patrícia? De sofrimento? Eu não comungo com essa história de sofrimento e de dor. Porque eu entendo que todo exercício que o divino propõe é exercício de amor. Quem transforma isso numa experiência de dor ou de amor é o sujeito e não o fato em si. Não o fato em si, embora estando dentro desse contexto. Porque o contexto sociocultural, ele já vai me impor determinadas coisas. E que sim, vai machucar. Mas o meu espírito, ele é livre.
Você pode até aprisionar meu corpo, mas aprisionar as minhas crenças, os meus valores, aquilo que eu coloco minha energia, ninguém tem um poder. Isso está dentro de mim. Mas isso é um exercício longo para a gente chegar a esse lugar. Então, quando a gente recebe esse corpo, quando a gente escolhe esse corpo, que é importante dizer, planejamento reencarnatório, na sua grande maioria, é escolha. Poucos são os espíritos que, por uma necessidade aí, vão ter o seu corpo determinado por uma equipe, porque não tem poder de decisão por uma série de razões. Mas a maior parte de nós escolhemos. Nós escolhemos o lugar onde precisávamos nascer, a família onde precisávamos nascer, os filhos que iríamos ter, o contexto que a gente ia estar. E por que a gente fez essa escolha? Tem os meus propósitos individuais, eu, enquanto espírito, necessidades que eu tenho de vivenciar determinadas experiências, mas eu, enquanto sujeito coletivo, também trago determinados objetivos, porque a gente não reencarna só com o propósito individual. O propósito individual é mas nós também temos o propósito coletivo. E é muito importante que a gente preste atenção nisso. Porque quando eu acho que a minha encarnação só é um propósito individual, meu amor, queira você ou não, você está incluído numa comunidade. E o seu posicionamento, ou a sua ausência de posicionamento, está impactando naquela comunidade, naquele momento. Em um momento, alguém entendeu a escravidão como algo normal, naturalizou. Mas nesse mesmo momento, muitos disseram, não é natural não. E foram para a linha de frente, e foram para a luta. Disseram, não, a gente não aceita não. Muitos olham pessoas passando fome no meio da rua e naturaliza, passa como se nada tivesse acontecendo. Tem outras pessoas que dizem, não é para passar fome não. O que é que eu posso fazer? E aí vai se reunir em grupo e vai tentar melhorar aquela realidade. Tem pessoas que vivem seus problemas de ordem espiritual e podiam estar dentro de sua casa, vivendo sozinho. Mas tem uma comunidade, como o CETRASC, tanto a comunidade encarnada como a comunidade desencarnada, que disse, não. A gente pode dar apoio a essas pessoas também. Tem muitos projetos sociais que olham para as mazelas da sociedade e dizem, não é para ser desse jeito não, vamos melhorar isso. E aí tem gente preocupada com os animais, tem gente preocupada com o meio ambiente, tem gente preocupada com as questões raciais, tem gente preocupada com as questões de gênero, tem gente preocupada com as questões LGBTQ. E aí a gente vê que sim, as pessoas se agrupam, apesar das suas questões particulares, mas as pessoas se agrupam para que os processos coletivos também sofram uma evolução. Todo mundo quer o seu pedacinho no sol. E é isso que vai fazendo com que esse planeta, um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, mais um pouquinho depois de amanhã, a gente vai chegando a esse resultado da evolução. Porque todo mundo olha para o planeta e diz assim, meu Deus, está uma tragédia. Está uma tragédia porque o mal vende. E porque o bem é tímido. E a gente precisa parar de ser tímido. Porque no dia de hoje, nós temos encarnados nesse planeta 8 bilhões de pessoas. E não é possível que entre 8 bilhões de pessoas, ninguém tenha feito nada que não seja merecedor de notícia. Algo bom. É óbvio que muita gente fez coisa boa. É óbvio.
Aliás, tem muita gente fazendo coisa boa, mas essa coisa boa não chega. Então a gente tem a sensação de que está uma tragédia. Mas nunca se cuidou dos animais como se cuida atualmente. Nunca se pensou na natureza como se pensa atualmente. Nunca tanta gente está ali, epa, não pode maltratar um autista, uma pessoa com Down, bora cuidar das pessoas com deficiência como se pensa atualmente. Nunca se questionou tanta proteção à mulher como se questiona atualmente. Então, poxa, está havendo crescimento sim, depende de para onde a gente está direcionando o olhar. E aí, muitos de nós, no nosso processo reencarnatório de planejamento, escolhemos nascer com o corpo feminino. Mas é importante abrir uma janela. O espírito é livre. Então, eu, espírito, hoje, estou num corpo feminino. Nada me impede de, na próxima encarnação, estar num corpo masculino. E vice-versa. O espírito não tem gênero. Ele vai escolher o corpo conforme as necessidades evolutivas dele. Então hoje eu posso ser uma mulher preta e amanhã ser uma mulher branca. Eu hoje posso ser uma mulher magra e amanhã precisar passar pela experiência da obesidade. E o que é que isso nos diz? Isso nos diz, olha, adoça o olhar. Adoça o olhar. Nenhum de nós estamos isentos de passar por uma série de experiências. O que nos traz para o início da minha conversa, o exercício da misericórdia. O exercício da misericórdia e do olhar com doçura para o outro é porque a qualquer dia, a qualquer tempo, a qualquer momento, eu posso estar na experiência do outro. Mas, neste momento, eu nasci com este corpo feminino. Você nasceu com um corpo feminino, você nasceu com um corpo feminino. E se enxerga como um corpo feminino, porque isso também é importante, né? Tem pessoas que estão nascendo num corpo feminino, mas não se enxerga nesse corpo feminino e aí vai passar por outras experiências. Mas vamos nos ater a essa condição de nasci com um corpo feminino e me enxergo nesse corpo feminino, tá? O que é que isso me traz e o que é que isso me impede de experiência nessa encarnação? Uma série de questões que a gente talvez precisasse de uma semana ou de meses para conversar sobre essa atuação da mulher na Terra. Nós vamos começar pelo início do início do início do início. De quando trouxeram essa história de como é que a gente chegou aqui. Em que muita gente acredita e que talvez a gente precise refletir sobre isso. Olha, a gente ter nascido da costela de alguém está puxado de acreditar nessa história, né? E ainda mais nascer da costela de alguém para servir esse alguém. Se alguém ainda está acreditando nessa história, a gente precisa conversar direitinho sobre ela, porque essa história trouxe muita dor. Muita dor. Porque a partir dessa história subjugou a tantas mulheres. Então você só pode fazer isso com a permissão do homem. Então há muito pouco tempo, para a gente ter direito à nossa liberdade, a gente precisava da aprovação do homem. E esta mulher também só tinha valor dentro desse espaço social se ela estivesse com um homem. Então se a mulher não era casada, pior ainda, se ela separasse ou se ela fosse largada, pronto, ela estava condenada dentro da sociedade. Gente, isso foi um tanto de sofrimento, um tanto de dor. E essa crença perpetuada por tantos anos atinge muitas mulheres até hoje. Porque a gente vê um número alto do feminicídio e se pergunta por que às vezes mulheres tão inteligentes, mulheres donas do seu próprio corpo, das suas próprias escolhas, quando entram no campo afetivo, elas se tornam dependentes emocionais, né? E, por vezes,
termina vivendo relações extremamente abusivas. A culpa não é da mulher, mas existe uma crença arraigada e social tão grande dessa dependência da figura masculina para ser feliz, que quando eu não tenho essa figura masculina, parece que eu estou incompleta. Porque aquela ideia lá no início de que eu nasci da costela de alguém, que eu nasci para servir alguém e que eu preciso desse alguém para ser completa, junta com tantos contos de fada que foram perpetuados aí pela vida fora, porque se você olhar, graças a Deus está mudando, mas até há muito pouco tempo, todas as princesas precisavam de um príncipe. Todas. Branca de Neve precisava de um príncipe para renascer, porque ela comeu uma maçã envenenada e quem salvou ela foi um príncipe. Cinderela dormiu 100 anos e para acordar para a vida precisou de um príncipe. A gata borralheira, coitada, Cinderela não, a Bela Adormecida. A Cinderela sofria o pão que o diabo amassou na mão de outras mulheres. Olha só, que era madrastas e mães. E para salvá-la daquele contexto de total violência, precisou de um príncipe. E a gente pensa que isso não tem a ver, mas isso vai entrando na crença. E vai arraigando valores. E aí a gente no nosso dia a dia, quando não tem um companheiro, quando não tem uma pessoa... E pior, que quando encontra alguém, mesmo que aquele alguém não seja lá essa Coca-Cola toda, a gente se joga de corpo e alma. E no final das contas vai tolerando, vai suportando, vai acreditando, vai esperando a mudança, a melhoria. A mudança não chega, a melhoria não acontece. E aquela dor profunda, aquela dor do abandono, aquela dor da frustração, toma conta dessa pessoa. E quando a gente pensa que não, está aquela pessoa sendo violentada verbalmente, sendo violentada psiquicamente, sendo violentada fisicamente, e muitas chegam ao desencarne. Por uma crença que foi colocada. E aí a gente precisa chegar agora e talvez assistir outras histórias. Então eu já vejo minha filha, por exemplo, assistindo a história de Elsa, né? De Frozen, e que quem ia salvar a irmã de Elsa, que estava quase congelando, não é o namorado de Elsa, mas é o amor fraterno. É Elsa e quem? Como é o nome da outra? Ana, né? Ana. É, quem vai salvar a Ana não é o namorado de Ana, é a irmã dela. Olha que coisa bacana. Já é um amor fraterno. Já é uma concepção que uma empresa enorme como a Disney, que tem uma influência enorme nas pessoas, trazendo um novo contexto, novos tipos de amores. E aí dentro das nossas casas a gente também precisa conversar sobre isso, a gente também precisa falar sobre isso. Você se basta, você é completa, você não precisa de outra pessoa para se completar, você precisa de outra pessoa para lhe transbordar. Eu sou completa. Um outro que chegue na minha vida me transborda. Quando a gente começa a entender esses conceitos, aí a gente vai entender uma outra função da mulher, que é a função do cuidado. É função eminentemente feminina, a função do cuidado. Historicamente, as mulheres estão vinculadas ao cuidado. Então, os homens saíam para a caça e as mulheres ficavam em casa, cuidando dos filhos, cuidando do seu território, cuidando do seu espaço. Que função linda, gente!
Maravilhosa, como é bom cuidar. Aí a gente olha para a sociedade e vê, no exercício da pedagogia, existem mais homens ou mais mulheres? Mulheres. Mais mulheres. No exercício da enfermagem, existem mais homens ou mais mulheres? Mulheres. Mulheres. No serviço da assistência social, existem mais homens ou mais mulheres? Mulheres. Mulheres. Então nós vamos ver que na própria sociedade, até as profissões que estão vinculadas ao cuidado têm um número maior de mulheres. Lindo, maravilhoso. Cuidar de filho é uma coisa maravilhosa. Desromantizo. Cuidar de filho dá um trabalho, pelo amor de Deus. Não é papel para um só. Filho não foi feito para ser criado por um só. Filho foi feito para ser criado por dois, na verdade por um grupo. Comunidade. Filho, um sujeito novo, uma célula nova nessa família, deveria ser cuidado por todos. Porque é trabalhoso? É trabalhoso. Ah, é lindo. Só quem é mãe é que sabe. Só quem é mãe é que sabe. Tá doente, a mãe leva. Tá não sei o que, a mãe leva. Problema na escola, aí você vai para a reunião de escola. Ah, sejam verdadeiros comigo. Na reunião de escola, tem mais mulheres ou mais homens? Mulheres. Mulheres. Hoje a gente vê os gatos pingados, mas são bem gatos pingados. Mas aquela mulher também trabalha. Mas ela larga o trabalho dela para ir para a reunião da escola. O papai não pode largar. Não é verdade? Então, moços que estão nessa sala. Quer falar? Esse trabalho Você quer falar? do cuidado precisa ser revisto. Porque as mulheres estão adoecendo. Sabe por que as mulheres estão adoecendo? Porque a gente saiu de casa. Não é verdade? A gente está trabalhando também. As guerras nos impuseram isso. O que de um lado é positivo, né? Porque a gente diminuiu um pouco da dependência financeira, porque muitas mulheres também viveram e vivem processos de violência doméstica por conta da dependência financeira, eminentemente financeira. A mulher que depende do homem, ela tem menos liberdade do que a mulher que tem a sua independência financeira. Mas para a mulher ter a sua independência financeira, ela precisa sair para trabalhar e ainda tem os filhos. E aí ela, só um minutinho, aí ela tem uma dupla e tripla jornada, né? Porque trabalha fora, porque depois tem que cuidar do filho, chega de noite, tem que fazer não sei o que, e assim vai. Precisamos repensar. E isso é um papel que também cabe muito aos homens, aos companheiros, aos pais, aos tios, aos filhos, né? A figura masculina que ainda acha que quando eu vou lavar um prato, eu estou fazendo um favor. Fui até lavar o prato, meu amor, você não comeu? Homens que ainda acham que a mulher tem que fazer o pratinho de comida dele e dar na mãozinha dele para ele comer. A bichinha está cansada, minha gente. Né? Então esse papel do cuidado, que é muito lindo, é muito valoroso, é importante, a gente não quer abrir mão dele. Eu sou feliz cuidando dos meus filhos. Eu me sinto feliz quando eu fiz algo e que eles estão bem por conta daquela minha atitude. Isso é maravilhoso, mas eu só não quero fazer isso sozinha. Isso pode ser dividido e deve ser dividido, porque estamos muito adoecendo. O número de mulheres vinculadas a processos depressivos
está muito maior do que o número de homens vinculados a processos depressivos. Ou seja, as mulheres estão adoecendo. E a gente precisa olhar para isso com mais cuidado. Aí vem o papel que vocês colocaram no tema da educadora. Esse papel também não é nada romântico. Porque a gente não educa só os filhos. Quando a gente ouve essa palavra de primeira vez, a gente pensa nos filhos. Mas a gente não está educando só os filhos. Às vezes, tem mulheres no grupo familiar que educa toda a família. Educa a mãe por quem deveria ser educado. Aí vai, educa a mãe, educa o pai, educa o marido, educa o cônjuge. Por quê? Porque, infelizmente, muitos dos homens ainda estão de braços dados com o machismo. Sem perceber até, mas ainda estão de braços dados com o machismo. E esse é um mal social que precisa ser conversado, que precisa ser discutido, que precisa ser educado. E quem está fazendo cansativamente o papel de educar os homens sobre isso está sendo as mulheres. Vocês precisam mudar a forma de lidar com as mulheres. A mulher se posiciona, discorda de alguma coisa, rapidamente é chamada de louca. Você é maluca? Você é maluca? Você é louca? É a primeira coisa rapidamente que sai da boca de um homem toda vez que uma mulher se posiciona. Obrigada, Cidinha. E chamar as mulheres de maluca, né? Dizer que ela é louca, isso tem uma história. Isso tem uma história que já levou a muita morte. As mulheres que, há tempos atrás, principalmente na época da Santa Inquisição, que tinha ousadia de se posicionar, que tinha ousadia de dizer a um homem, não deve fazer desse jeito, rapidamente eram chamadas de loucas ou de bruxas. Você deve gostar de fazer feitiço. E muitas morreram. Hoje, já não se mata tanto institucionalmente como daquela forma, mas se mata na parte psíquica. Fragiliza a mulher. Porque quando você chama a mulher de louca, de maluca, né, que ela não sabe o que está dizendo, quando você duvida do que uma mulher está colocando, você está fragilizando aquela mulher. E observem que esse comportamento é um comportamento milenar. Porque quando Cristo ele vai fazer a aparição depois do seu desencarne, ele aparece para quem? Para uma mulher. Na verdade, se a gente olhar toda a história bíblica até desde o início, a gente vai ver que Deus confia muito mais na mulher do que no homem. Me perdoe, mas é uma pura verdade. Deus não ia dar aos homens, gente, o poder da gestação. Me perdoe, não quero brigar com vocês não fiquem com raiva de mim, né? Primeiro, vocês não iam aguentar, porque o homem sente uma gripinha, já está morrendo, todo enrolado na cama. É ou não é? Eu estou mentindo? Não. Então a dor de parir não é uma dor pequena. Mas não é só por causa da dor, não. É porque o cuidado, porque a atenção, porque uma série de coisas precisaria ser de alguém que entregasse mais. Mas além disso, Jesus disse assim, peraí, vocês, que foi para os amigos dele. Disse assim, essa galerinha aqui já conheço. Eu vou aparecer para uma mulher, já para desafiar. Mas o que é que os apóstolos fizeram? Duvidaram. Eles acreditaram? Não, duvidaram. Você tem
boca. Ó! Vejam que é um comportamento milenar que a gente precisa o tempo inteiro estar falando, estar dizendo que você fazer isso, você fragiliza aquele ser. Você duvidar de uma pessoa é você colocar a crença dela muitas vezes em jogo. E às vezes nós próprias ainda estamos num processo de autoafirmação, de exercício de auto-amor, de exercício de autoconfiança. Então, quando a gente está do lado de alguém que está o tempo todo duvidando do que a gente fala, interrompendo a nossa fala, porque isso é muito comum também. A mulher está falando e aí os homens que estão ali, ó, tomam a palavra, não deixam ela concluir a ideia. É o mesmo machismo, que não acredita que aquilo que ela fala é pertinente, que aquilo que ela fala é importante. E o fato da gente ter saído, ter entrado na vida laboral, estar agora na sociedade, faz parte desse projeto de educação. E mais fantástico ainda, é porque dentro dessa doutrina maravilhosa, que é a doutrina espírita, Libertadora. é uma das poucas em que as mulheres podem ter papéis tão importantes quanto o dos homens. Porque em muitas outras religiões, por exemplo, né, só fazendo uma leitura mesmo, na religião católica, você não tem postos de liderança ocupados por mulheres. Até hoje, não se tem postos de liderança ocupados por mulheres. E aí a gente vem para uma doutrina em que sim, tem muitas mulheres em postos de liderança e existem muitas mulheres que estão, do ponto de vista espiritual, comandando também transformações dentro da seara espírita. Então a gente está vendo aqui colocações de Hermance Dufour, a gente vê aqui colocações de Joana de Ângeles, e que são colocações respeitadas. Opa! Isso aqui foi colocado por Hermance. Então, uma mulher que tem uma história em toda a colocação da doutrina espírita. Estava lá enquanto adolescente com Kardec, ainda nas entrevistas. Depois volta como esse espírito, trazendo outras construções. E trazendo tanto ela quanto Joana, trazendo construções e colocações do ponto de vista psicológico. Para quê? Para fortalecer e para advertir. Para dizer assim, olha, meus queridos, hoje quem está na posição de mulher precisa ser respeitado tanto quanto quem está na posição de homem. Na verdade, às vezes a gente ouve com um certo desdém as pessoas, muitos homens colocando a coisa do tipo: vocês não queriam igualdade? Então aguentem, calma lá, companheiro, calma, calabreso. Não é isso. Querer ser respeitada, querer exercer as suas funções de cuidadora, de educadora, não significa que vamos competir. Não é processo de competição, é processo de respeito. É processo de respeito. É processo de entender que esse ser feminino, ele é tão importante na conjunção universal como o ser masculino. As energias, tanto a energia feminina quanto a energia masculina, elas somadas oferecem o equilíbrio. O equilíbrio vem da junção dessas duas forças, cada uma com a sua importância e cada uma com a sua contribuição. Então, não é mais para a gente aceitar o julgo que as mulheres estiveram durante todo esse tempo,
subjugadas, e, no entanto, não é para perder o valor do papel da mulher dentro desse processo de construção social, que no final, aonde a gente quer chegar, a gente quer levar esse planeta a um planeta de regeneração. Todos nós, a nossa construção coletiva, cada um dentro da sua seara, a gente quer levar esse planeta para um lugar melhor, porque ninguém mais aguenta tanto sofrimento. Nem o planeta. O planeta não aguenta mais, os animais não aguentam mais, os outros reinos que fazem parte desse planeta não aguentam mais. Então todos nós estamos no exercício e no trabalho de fazer esse espaço um espaço melhor para todos nós. Hoje aqui, né? Talvez aí já passando dos 50, dos 60, dos 70, né? Talvez daqui a um tempo já voltando para a pátria espiritual, para no próximo retorno encontrar esse planeta melhor. Mas que neste exato momento a gente está deixando a nossa contribuição. A construção do planeta é uma construção coletiva. O meu bem-estar individual, ele não vai acontecer enquanto não houver o bem-estar social. E foi por isso que eu trouxe toda essa palestra de hoje, fazendo esse paralelo entre as nossas perspectivas espirituais, mas com as nossas situações sociais. Porque não existe avanço do ponto de vista da espiritualidade ou da espiritualização sem avanço social. Seria uma hipocrisia. Eu aqui falar lindamente sobre o trabalho do cuidado, da educadora e como é lindo, como a mulher contribui para a transformação, mas as mulheres sendo assassinadas. Mas as mulheres com problemas de depressão graves. Mas as mulheres exaustas. Não posso. Então uma coisa está alinhada com outra. Se eu quero que esse planeta evolua, e eu quero, e sei que vocês querem, nós queremos, nós precisaremos fazer esse trabalho pelo bem-estar social em conjunto. Fico muito feliz em ver aqui a abertura do CETRASC para atividades sociais. Capoeira para todos, formação em determinados cursos. Poxa, que bacana! Por quê? Porque sou eu, centro espírita, indo abraçando as questões sociais e voltando para aqui, e indo lá, e voltando, porque é assim que a gente vai transformando. Tenha certeza que uma pessoa que vai fazer um curso para trabalhar no mercado, não tem jeito, entrou aqui, meu amor, vai ser, sabe? Envolvida, mesmo que não queira, vai ser envolvida em algum momento. O que é que acontece aqui dentro dessa casa? Isso é muito importante, porque não basta não fazer o mal, na verdade, é preciso fazer o bem. Não basta só falar das coisas espirituais, é preciso levar essas coisas espirituais para o mundo. O que a gente aprende dentro dessa casa, a gente precisa levar lá para fora. E nós somos privilegiados. Nós somos privilegiados, nós espíritas somos privilegiados, porque as pessoas ainda não estão falando sobre reencarnação, e nós já estamos falando sobre isso, pelo menos no Ocidente. As pessoas estão falando da misericórdia para determinados grupos. Quando a gente tem um conceito da reencarnação, a gente está falando da misericórdia para todos. A gente está falando de olhar para todos com o olhar da doçura e da afabilidade. Nós estamos aqui dizendo às pessoas, olha, mesmo quando você estiver diante de alguma dificuldade, tenha calma, tenha paciência, tudo vai passar, não há mal que não se acabe. A gente está falando para as pessoas, olha, fora da caridade não há salvação, mas a gente também está falando para as pessoas sobre autodescobrimento, mas a gente também está falando sobre auto-amor, mas a gente também está falando sobre auto-respeito. A gente está começando a dizer para as pessoas, olha, parte de você, a máxima de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, na verdade começa por você.
E a gente está tendo a oportunidade de trabalhar isso dentro desta casa, em cada grupo de estudo, em cada palestra, em cada coisa que a gente vive dentro dessa casa, a gente está repetidamente falando sobre essa construção do amor, do afeto, do respeito a todos, homens e mulheres, pretos e brancos, com deficiência, sem deficiência, magros e gordos, baixos e altos, independente dos corpos. Amemos. É isso que a doutrina espírita está levando e é isso que a gente, enquanto pessoa e indivíduo, precisamos levar para todos. A partir desse dia, que essa mensagem que nós insistentemente estamos mandando para toda a sociedade, é óbvio que amanhã a gente não vai precisar falar do papel da mulher enquanto cuidadora e enquanto educadora. Esse papel vai ser de todos. Que assim seja. Agradecer a nossa irmã Patrícia por essas reflexões. A gente vai aprendendo um pouco mais, né? E vamos ressignificando também, né, nosso trabalho. Vamos rapidamente para a nossa segunda parte. Nosso momento, a gente pede aos médiuns, doadores, individual, tio? Pedimos que se coloquem numa posição confortável, para que possamos receber essa energia amorosa, essa energia curadora, essa energia que nos fortalece e que nos dá ânimo para seguir adiante. Possamos acolhê-la em nosso coração, em nosso espírito, trazendo equilíbrio para o nosso corpo físico, para o nosso perispírito e para o nosso espírito, acalmando, acalentando o nosso ser. E assim, vamos agradecendo a Deus, ao Mestre Jesus, nosso modelo e guia, que tanto cuida de nós, que tanto tem misericórdia, que tanta paciência com o nosso processo de aprendizagem, com o ritmo de cada um. Porque Ele sabe que chegaremos lá. Mas precisamos também confiar, fortalecer a nossa fé, acreditar na nossa capacidade de transformação. Que a espiritualidade amiga nos envolva, enchendo nossos corações de paz, de amor e de harmonia, e assim possamos voltar para os nossos lares, transbordando essa energia amorosa e distribuindo a todos que encontrarmos. Que Deus nos abençoe e nos leve de volta para casa em paz. Corações agradecidos por esse momento, nos despedimos aqui. Obrigado, Pai.
Que assim seja.